Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Sextou, graças a Deus. Quase 7h30 eu ainda em casa, mas hoje pode, né? Hoje estamos no capítulo 17 de Jeremias. Vamos começar orando ao som de Fernandinho. Não mais escravos. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai, obrigada por mais uma semana, sabe, Deus, que a gente conclui todos os nossos afazeres, tarefas, atividades, tudo que fizemos e o que deixamos de fazer, o que não foi possível fazer, tudo que planejamos, mas não deu certo, ou aquilo que deu certo. Queremos te agradecer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por sempre estar conosco, porque a tua palavra e a tua promessa para nós é que o Senhor não nos deixaria. Sabe, independente das coisas que aconteçam, o Senhor não nos deixa e não nos deixou. Por isso estamos alegres, estamos de pé, estamos confiantes para um novo tempo, para continuarmos prosseguindo. Te agradecemos, colocamos diante de Ti este momento de leitura da Tua Palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, usa minha boca. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim, deixa eu abaixar. Daqui a pouco ele começa a cantar bem alto. Vai dizer assim, o Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo. Está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Zerá, perto das árvores verdes no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Então aqui, Deus está falando que o pecado do povo de Israel estava escrito ali no coração deles, ou seja, estava corrompendo tudo que eles eram, todas as suas emoções, motivações, tudo que eles faziam estava errado, estava em pecado, estava caído. E aí vai falar que a parte que mais me toca é: os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Zerá, perto das árvores verdes no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Ou seja, os filhos deles, ao invés deles estarem ouvindo, né, a palavra de Deus, como Deus determinou lá em Deuteronômio, Levítico, nunca lembro. Ensina isso para os seus filhos, no caminhar, no levantar, no deitar. Fala com eles sobre isso, fala na mesa, na hora do jantar. Não, ao invés disso, os filhos deles estavam vendo eles levantarem postes, altares a deusa Zerá, e aquilo estava moldando a consciência, estava moldando o interior deles. E eu quero que vocês fiquem um pouco com essa parte, porque hoje, mais pra frente desse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o sábado. A deusa Zerá, né, esses deus Baal, todos esses, deusa Zerá, se eu não me engano, ela era a deusa da fertilidade, assim fala, acho que é, fertilidade. Eles acreditavam que servindo ela, fazendo essas coisas, né, adorando, enfim, oferecendo sacrifícios ali, que era o que as outras pessoas das outras nações faziam, acreditava-se que aquilo ia produzir maior colheita, os gados iam dar muitos animais, enfim, haveria multiplicação, só que da maneira errada, só que da maneira servindo a outro Deus.
E aí, beleza, então vamos continuar. Fica com isso. Vai dizer assim no versículo 5: O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca os ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Calma que a gente ainda não acabou. Mas eu quero falar um pouco dessa parte. Aqui, então, tá falando, né? Começa ali falando que o Senhor... Deixa eu ver onde eu quero chegar. Mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aqueles que têm fé em mim, o Senhor. Essa pessoa, ela será como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Tá lá no capítulo 1 de Salmos também, né? Quando eu olho para esse versículo, eu penso em uma pessoa. Na verdade, hoje pela manhã eu acordei pensando em algumas coisas e eu pensei nessa pessoa e quando eu olho assim, eu penso nisso, assim. Não tô falando muito o caso de confiar, mas de você querer confiar em Deus. Às vezes a gente tem uma dificuldade de confiar, uma dificuldade de acreditar, né? Às vezes a gente quer muito algumas coisas, mas a gente procura, né, da maneira errada. E aí, essa pessoa que eu penso, ela quer muito. E assim, eu tava pensando, tipo, na minha vida. Porque, o que acontece? Né, teve uns 2, 3 anos que eu passei por uma luta bem brava, assim, financeiramente falando. Ainda, né, dura isso, mas assim, graças a Deus foi amenizado. E nessa época que eu passei por isso, algumas pessoas específicas se levantaram. E teve uma amiga que, ela, nos abençoou de muitas formas. De muitas maneiras. Uma coisa que ela podia virar e vender né, até mesmo porque ela também estava fazendo uma obra, uma reforma. Então, ela usaria um dinheiro específico para, como é que se diz? Para cobrir alguma, né, parcela, alguma coisa. Coisa que seria muito pouco, mas não faria tanta diferença assim. Mas ao invés dela vender e fazer algumas coisas, ela preferiu nos abençoar, nos dar, entregar, né? Ah, não, ó. Quando der, você me paga. Então, eu não tinha dinheiro para comprar uma máquina de lavar e ela foi lá e me abençoou com uma máquina de lavar, enfim. E aí, beleza.
E hoje eu fico vendo a vida dela, a vida da filhinha dela. Sabe quando você, tipo, semeia em terra fértil? Quando você, cara, essas pessoas, às vezes a gente não vai abençoar as pessoas da mesma forma. Às vezes umas vai ter condição financeira de te abençoar. Às vezes a outra vai ter condição de, tipo, uma oração, uma fé assim, mais, entendeu? Uma coisa assim. Então, sabe, quando eu vejo a filhinha dela crescendo em graça, sabedoria e estatura, claro, né? Ela faz de tudo eles fazem de tudo para ela crescer assim. Mas existem pessoas que fazem de tudo, sabe, pelos filhos, e os filhos, às vezes, eles vivem adoecendo, eles vivem, como é que se diz? Sabe aquelas coisas assim que acontecem que, tipo, te tira do... Gente, o que tá acontecendo? Por que isso acontece na minha família, na minha vida, na minha casa? Sabe, por que meu filho tá assim? Então, assim, sabe, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que semeiam em terra fértil, que têm a consciência e a esperança em Deus, a consciência, a vontade de que o Senhor, o único Senhor, abençoe a sua casa, elas vão fazer coisas e o Senhor vai trazer confirmações, sabe, mostrando isso daqui, porque olha só, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. São situações improváveis, são coisas que, tipo, tá todo mundo adoecendo. Cara, mas eu em minha casa, a gente, tipo, foi blindado de algo, sabe? Que aconteceu com todo mundo. Mas o mundo tá um caos. Cara, mas a sua casa, ela tá em paz, ela tá diferenciada, sabe? São coisas que, tipo, às vezes a sua vida não vai estar mil maravilhas, mas vai estar diferenciada por conta da presença do Senhor, por conta da sua consciência, por conta que você tem ali buscado a Deus. E aí é quando entra a nossa próxima parte, que vai dizer assim, finalizando, né? Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem onde estão as ameaças que o Senhor nos fez, que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesse a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso, tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse, Jeremias, vai e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração. Que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies das montanhas e da região sul.
Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém, e ninguém poderá apagá-lo. Meu tempo acabou. Eu vou ter que falar do sábado nos comentários. Mas se fosse você, eu dava uma estendida aí, porque vai valer a pena. Porque era exatamente no ponto que eu queria entrar aqui hoje, já que amanhã é sábado, e sábado não é um dia, o dia do descanso. Sábado é uma manifestação de confiança que a gente deve ter no Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos comentários. Bom final de semana para vocês. Bom dia, mami. É isso, gente. Tchau, tchau. Amanhã nós não temos live. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta.